E estivemos aqui na presença do Senhor, louvando, adorando, com alegria no nosso coração, sermos participantes, né, desta grandiosa obra que é a obra do Senhor, e celebrar a Deus por todas as vitórias, por todas as bênçãos que Ele tem concedido à nossa vida, lembrando sempre que a maior delas é a salvação em Cristo Jesus. Isso só foi possível pela vida do nosso Messias, Salvador da nossa alma, a este mundo. E hoje nós, mais uma vez, nos encontramos aqui e buscamos no Senhor a capacitação para que possamos apresentar a Ele aquilo que somente Ele é digno de receber. O nosso louvor, a nossa adoração, a nossa confiança e a nossa fé. Então, nós vamos começar este culto falando do tema: confia no Senhor de todo o teu coração. Você confia em Deus? Confia no teu Senhor? Confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Oremos. Amado Deus, aqui estamos mais uma vez em Sua presença para louvar-te, para engrandecer o Teu nome e para buscar em Ti, ó Deus, a direção necessária para que possamos conduzir a nossa vida de forma com que seja tudo agradável ao Senhor. Sabemos que necessitamos e muito da ação do Senhor sobre as nossas vidas. Com misericórdia, com amor, com fidelidade, o Senhor tem feito isso. E aqui estamos mais uma vez para mostrar a Ti a nossa gratidão. Então, que o Senhor esteja em nosso meio, que o Senhor atue na nossa mente, no nosso coração, para que a nossa adoração ao Senhor possa ser como um aroma agradável a Ti. Fale, ó Deus, aos nossos corações, ministra, ó Deus, a vida de cada um, como somente o Senhor é capaz de fazer. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja convencendo a cada um daquilo que é o Teu desejo para a vida deles, ó Deus. E que nós possamos terminar este culto ciente, ó Deus, que o Senhor passeou em nosso meio, tocou em cada coração, falou em cada ouvido e transformou cada vida aqui presente. Vive conosco, Deus, são essas bênçãos que eu te rogo, em nome do Senhor Jesus, reconhecendo que não somos merecedores e por isso que pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém e amém. Ministério do Louvor. Boa noite, igreja. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Hoje é o último domingo do ano e graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor para louvar e bendizer o nome dEle. E o que nós viemos entregar a Ele? Se eu possa estar agora sim entregando ao Senhor e dando a adoração que Ele merece. Nada mais
várias formas. E uma delas é na palavra que o Senhor deixou para nós, a Bíblia Sagrada, o qual Ele ministra, o qual Ele fala aos nossos corações, a nossa vida, aquilo que precisamos saber e aquilo que precisamos colocar em prática. Então, façamos a leitura do Salmo 103, versículo 1 ao 12. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser, bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, tardio na graça, cheio de amor leal. Não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Não trata conforme nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para quem os tem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Amém. Assim falou o Senhor, a igreja pode sentar. Vamos orar. Provérbios 3, versículo 7. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Vamos pedir à irmã Cátia que esteja orando e agradecendo pela vida, pelo dom da vida, agradecendo pelo Senhor que sempre, através do Espírito Santo, o Espírito Santo dele nos dá discernimento, direção. E vamos pedir também pelo fortalecimento espiritual da igreja, das famílias e dos lares que são representados. Oremos. Graças te damos, ó Deus, por esse momento em que compartilhamos a tua palavra, Deus, e nós entendemos que o seu amor ele é muito imenso, tão grande, que se não é a sua misericórdia, Deus, seríamos consumidos, meu Pai. Então eu te agradeço, Deus, pela sua bondade, pela sua fidelidade. E Senhor, eu te peço de novo, meu Pai, por cada uma família aqui representada. Te peço, ó Deus, pelos lares que sejam fortificados no Senhor, que a sua presença, Espírito Santo de Deus, seja em cada canto da nossa casa, em nosso, e que habite também no nosso coração. Senhor Jesus querido, eu te dando graças, meu Pai, porque se estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor nos sustentou, é porque o Senhor, meu Deus, tem nos colocado de pé todas as manhãs, porque, ó Deus, somos tão errôneos, ó Deus, tão falhos, não merecemos nada de Ti, Senhor, mas pela Sua fidelidade, ó Deus, pelo Seu amor, aqui estamos, ó Deus, para render graças, ó Deus, pela vida, porque se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor assim nos permite estar, ó Pai, e nós te rendemos graças, Deus, por essa rica oportunidade, em que somente o Senhor, ó Deus, concede a cada um de nós. Fica, ó Pai, esse culto, ó Deus, em que estamos aqui, ó Pai, prestando ao Senhor. O Senhor receba, ó Deus, com gratidão. Eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Vamos ter participação musical com a MCM.
Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos cultuar o Senhor agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e após nós vamos agradecer, por esses dízimos e ofertas, e agradecer também pelo dom da vida da irmã Monilda, no final do ano agora, dia 31, mais um aninho de vida, Então vamos agradecer por isso. Um prazer, um privilégio ver a irmã Deolinda aqui conosco. Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor. Paz e fé.
dízimos e ofertas. Senhor, em tua presença, Pai, nós te pedimos todos os dízimos e ofertas das tuas mãos, Senhor. Toma aquela família aqui, Senhor, em tua presença, Pai. Toma aquela pessoa que possa estar em tua presença, pode estar em tua casa hoje, Senhor. Muitas pessoas não querem vir, mas só o Senhor sabe da necessidade da pessoa, Pai. Toma cada família nas tuas mãos, Senhor. Toma cada membro da igreja, toma o seu servo para frente, Pai. Toma cada pessoa que entrou dentro desta casa. Que cada pessoa que entrou possa estar de um jeito e sair de outro. Que o Senhor possa abençoar cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma cada irmã que está aqui dentro, Pai. É isso que eu te peço, estou precisando. Pedir a irmã Ronilda, se puder, orar, agradecer, né? Irmão, Patrícia também é verdade, é. Patrícia, a mais antiga de não, é verdade. Prestei atenção. Verdade. Amado Deus, nós te somos gratos, ó Deus, porque é o Senhor quem nos faz abrir os olhos cada manhã. Quando nós nos deitamos, nós tivemos ali a comprovação de que o Senhor atuou sobre aquele dia, mas quando nós olhamos para a nossa história de vida e fazemos isso com os olhos da fé, nós vemos que o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Então, Deus, eu te agradeço pela vida da irmã Ronilda, pela vida da irmã Patrícia, porque sei que o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Talvez as coisas não saiam da maneira que nós imaginamos, mas com certeza a tua providência, a tua fidelidade está ali constante sobre a vida das tuas servas. Então te peço, Deus, abençoe a vida delas de tal modo que elas possam se tornar bênção em suas mãos, bênção para os seus familiares, bênção aonde elas estiverem, que a tua presença seja notória na vida delas. Unge os seus lábios, que elas possam falar aquilo que vem da tua parte, seja para familiares, amigos, conhecidos, desconhecidos. Façam das tuas servas, ó Deus, obreiras do Senhor, e façam delas atalaias do Senhor, ó Deus. Que o Senhor esteja guardando e protegendo a vida física, emocional, espiritual, e que o Senhor alcance, ó Deus, cada família. Pai eterno, são essas bênçãos que eu te agradeço e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, vamos nos colocar de pé para adorar o Senhor. O Ministério de Louvor está com oportunidade.
Pra dizer então
tentar sermos fiéis, Senhor, nunca poderemos alcançar. Nunca poderemos alcançar a verdadeira santidade, mas é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia que estamos aqui nesta noite, ó Pai. E neste momento, Senhor, eu quero pedir a Ti humildemente. E se entrou algum coração nesta noite entristecido, Pai, abatido, que esse coração não saia daqui da mesma forma que entrou. Alegra o coração do Teu povo, Pai. Sei que não merecemos, mas pedimos pela Tua graça, pedimos pela Tua misericórdia. Alegra, Senhor, os nossos corações. Cura, Senhor, as nossas enfermidades físicas, espirituais, emocionais. Aquilo que o inimigo tem falado aos nossos ouvidos para abafar a nossa gratidão, a nossa adoração, Pai. Nós repreendemos agora pela autoridade do Teu nome, Senhor Jesus. E nesse momento, ó Pai, eu quero colocar a vida do nosso pastor em Tuas mãos, Senhor. Estará trazendo a Tua palavra. Usa ele, Senhor, de forma poderosa, Pai. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua palavra nesta noite. Cobre ele com Teu sangue. Reveste ele da Tua unção, da Tua autoridade, ó Pai. E que nada venha nos atrapalhar de receber aquilo que vem da parte do Senhor para os nossos corações, Senhor. Receba, Pai, a nossa adoração. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, de tudo que convidar as crianças, amado Deus, abençoe o nosso culto e este momento da ministração da Tua palavra. Que seja o Senhor ministrando o nosso coração como bem assim pediu a Tua serva, e que seja o Senhor ministrando o coração dos pequeninos. Que eles possam ouvir de uma forma muito peculiar, como somente o Senhor é capaz, ministrando o coração deles, ó Deus. Que eles possam sentir alegria, satisfação em estar na Tua casa e aprender mais a respeito do Teu reino. Seja com as professoras, eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Podem. Tchau. Queridos, eu quero pedir com muito carinho que você preste atenção naquilo que vai ser dito, mas que não coloque o homem entre aquilo que vem da parte de Deus e você. Talvez algumas dessas palavras que forem ministradas ao teu coração hoje possam ser duras, mas elas vêm de Deus. Eu tenho uma convicção disso, não porque eu me sinta nessa condição, mas porque eu pedi ao Senhor que assim o fosse. E eu creio que Deus é fiel, e Ele pode, e Ele vai ministrar ao coração do povo que Ele ama muito, de pessoas que Ele escolheu para estar aqui nesta noite. Então, diante de tudo aquilo que for ser dito, que você possa deixar que o Espírito Santo de Deus possa ser aquele que ministra o teu coração nesta noite. E que você não pense que há uma mensagem direcionada pelo homem, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E hoje eu falarei sobre prioridades. E para isso eu utilizarei 2 textos. Mateus 6, a princípio. 2 textos, Mateus 6,
versículo 33, e depois lá em Lucas, capítulo 14, versículo 26 ao 27. Mateus 6, versículo 33, o Senhor nos diz em sua palavra: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 14, versículo 26 e 27. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. São palavras duras e que muitas vezes são mal interpretadas, porque não buscamos olhar a Bíblia como uma mensagem inteira e completa para cada um de nós. E lembrarmos que a palavra de Deus, ela não se contradiz, muito menos os ensinos de Jesus. Em primeiro lugar, aprendemos com esses versículos que ser um seguidor de Jesus é aprender a priorizar. Tudo que se relaciona a Deus precisa estar em primeiro lugar. Isso é uma tarefa que teoricamente parece ser fácil, e muitas vezes nós declaramos isso em canções e até mesmo em algumas leituras ou orações, mas a prática, ela é difícil. A prática denota perseverança, vigilância e, acima de tudo, dependência de Deus. Então, irmãos, tudo que está relacionado a Deus, o Criador, é necessário nós colocarmos como prioridade e renunciar aquilo que traz para a nossa vida como um impedimento de tornar a nossa comunhão com Deus, ou aquilo que vem da parte de Deus, como prioridade. Então eu preciso te fazer duas perguntas, são perguntas retóricas, não é para você me responder. Quão preciosa é a salvação da tua alma para você mesmo? O que te é mais importante do que seguir Jesus e agradar a Deus? A resposta está na tua vida. A resposta está na tua semana, na semana que você teve. A resposta está em você olhar para a palavra de Deus e olhar para as suas ações, para os seus comportamentos. No primeiro texto, quando Jesus nos diz para não nos preocuparmos com comer, com beber, com vestir, Jesus não está falando que essas coisas elas não sejam de importância. Ele não está dizendo isso. Jesus, ele comeu, Jesus, ele bebeu e ele gostava de festas. Jesus, aonde tinha ali alegria, comemoração, festa, ele estava presente. Ele era uma pessoa que gostava de festividade, gostava de comer, gostava de beber. E outro detalhe, se vestia bem. Tanto é que na crucificação, os soldados, quando viram as vestes dele, viram uma veste linda, bonita, e fizeram sorte dessas vestes, sortearam entre eles para que não rasgassem, mas que fizesse reutilização daquelas vestes que ele tinha. Então, queridos, Jesus ele não está tratando que você deve colocar essas coisas como coisas terríveis para a sua vida. O que ele está falando aqui é de prioridade. Jesus, ele está falando que a gente precisa ter cuidado com as demais coisas, irmãos. As demais coisas, elas são necessárias, mas elas não podem ser tão importantes quanto Deus é na nossa vida. A nossa comunhão com Deus não pode ser vencida por nossos desejos, nossas necessidades, ou aquilo que nós achamos que é desejo e necessidade. Volto a dizer, Jesus ele não desprezou nenhuma dessas coisas. Ele não foi como João Batista. João Batista foi um homem que viveu no deserto. João Batista foi um homem que tinha vestes feitas de peles, de camelo,
ele comia ali insetos, mas Jesus não. Jesus está falando, olha, essas coisas que são necessárias, cuide dessas coisas, mas dê prioridade àquilo que vem da parte de Deus. Dê prioridade a agradar a Deus, dê prioridade em fazer as vontades de Deus. Ponha Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão dadas a você, serão acrescentadas na sua vida, se isso for da vontade de Deus e for bênção para a tua vida. O pastor falou, e na Bíblia está que eu devo buscar o reino de Deus e tudo que eu preciso, as demais coisas serão acrescentadas, se for da vontade de Deus e se for bênção para a tua vida. Porque há coisas que nós pedimos e pedimos de forma errada, e na verdade, em vez de bênção, é maldição para a nossa vida, ou se tornará maldição para a nossa vida. Então, irmãos, nosso Senhor, Ele está preocupado como nós nos relacionamos com as coisas eternas. E Ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, se eu não brigar em casa, eu não posso ser discípulo de Jesus? Não, Jesus não está falando isso. Volto a dizer, a palavra de Deus não se contradiz, irmãos. O quinto mandamento a respeito de honrar pai e mãe é válido, e Jesus vai cobrar isso de você. Agora, o que Jesus está falando é que o verdadeiro cristão, ele tem o dever não de odiar os seus parentes, pelo contrário, ele precisa amar os seus parentes, ele precisa amar os seus familiares, mas ele, acima de tudo, não pode colocar com que este amor esteja acima do próprio Deus, que deu a sua família. Ele apenas pretendia dizer que seus seguidores deviam amá-lo com amor profundo, mais intenso. Ame teu esposo, ame os teus filhos, ame os teus pais, mas tenha um amor maior a Deus. Aqui há pessoas casadas, aqui há pessoas que são pais, aqui há pessoas que são filhos. Qual casal, esposa ou esposo, que fica satisfeito quando o seu cônjuge dá prioridade aos amigos, mas não dá prioridade ao seu cônjuge? Alguém? Qual filho que fica satisfeito quando seus pais dão mais prioridade a filhos de outros do que a si mesmo? Alguém fica satisfeito com isso? Não. O que o Senhor está falando ao nosso coração é isso, irmãos. É isso que Ele está falando. Assim como nós queremos que as pessoas que nós amamos olhem para nós e nos vejam como prioridade, considerando pessoas que são estranhas, pessoas que não convivem com eles, e a gente fica desagradável com isso. Imagine Deus, irmãos. Deus que tudo nos dá, Deus que está nos guardando, nos protegendo, que está atuando sobre a nossa vida. E Jesus está falando a respeito de amor. Amor, ame ao teu próximo, mas ame ao teu Deus. Ame a tua vida, mas ame ao teu Deus. Dedique-se à sua vida, mas dedique a tua vida ao teu Deus. Jesus ele está antecipando que em alguns momentos da nossa vida, quando ele fala a respeito dos familiares, que em alguns momentos a gente vai estar em circunstância em que a nossa fidelidade pode trazer constrangimento para as outras pessoas. Elas olharão para nós e não estarão satisfeitas com a nossa fidelidade. E aí a gente precisa lembrar de algo que a palavra de Deus nos fala. É necessário nós agradarmos a quem? A Deus ou a homens? A Deus. Eu não estou falando para você tacar pedra, brigar, dar tapa em ninguém, irmãos. Pelo contrário, ame. Mas eu estou falando a respeito de
como você se relaciona diante dos momentos de dificuldades. O que é prioridade para a tua vida? Jesus está falando para o nosso coração, para a nossa vida nesta noite, que importa agradar a Deus. E importa agradar mais a Deus do que a homens. E a Bíblia, queridos, é repleta de histórias sobre prioridades. Vamos dizer algumas delas. Sansão priorizou o reino? Não priorizou. Priorizou a satisfação carnal. Ele priorizou se satisfazer. E aí ele perdeu a comunhão e a unção. Ele perdeu a intimidade com o Senhor. E nós sabemos qual foi o fim da história de Sansão. Assim como Sansão, que errou nas suas escolhas de prioridade, muitos cristãos hoje estão dando valor às coisas, estão dando valor à satisfação carnal, estão dando valor a se sentir bem, a conquistar aquilo que ela deseja, e deixando de lado algo que tem um valor inestimável, que é a tua alma, que é a nossa alma. Estão cheios de vaidade, estão buscando muitas coisas, mas estão perdendo aquilo que é mais precioso. Estão perdendo a comunhão com Deus. Estão perdendo intimidade com o Senhor. Tudo que nós precisamos, irmãos, e nós passamos por muitas lutas. Muitas lutas. São elas físicas, emocionais, espirituais. E em nada nós, quando olhamos para nós, conseguimos entregar ou conseguimos enxergar uma solução às vezes. Então, o que nós precisamos? É de comunhão com o Senhor, porque naquele momento exato, naquele momento em que eu mais preciso, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que eu posso clamar ao Senhor, eu sei que o Senhor está lutando as minhas lutas. Aqueles que não reverem o seu comportamento, não reverem o seu pensamento com relação às escolhas de vida ou às suas prioridades, estão muito próximos de perder o zelo com a obra do Senhor, o zelo com o próprio Deus. Estão em uma situação em que estão colocando em xeque as coisas do reino, porque estão priorizando as coisas do mundo, estão priorizando as coisas que são momentâneas e colocando em xeque as coisas que são eternas. Então eu não estou falando aqui de salvação, irmãos. A salvação é garantida pela graça e misericórdia do Senhor. Mas o que eu estou falando é de você sentir aquela intimidade. Sabe, você entrar aqui e sentir a chama no teu coração, sentir amor, sentir a presença de Deus. Sabe o que é você estar num lugar e de repente alguém falar alguma coisa para você e você lembrar da palavra de Deus em vez de entrar num desespero? Sabe aquele momento que você recebe uma notícia ruim e você não sabe o que falar, não sabe o que pensar, e vem o Espírito Santo e te abraça e ministra o teu coração? É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso. É sentir Deus como algo, como alguém real na tua vida. Não é um personagem que está ali num livro qualquer, mas é alguém que se manifesta todo dia na tua vida. E isso pode ser sentido. Mas quando você não entende que as coisas espirituais, elas são reais, quando você não compreende que as coisas espirituais precisam ser dado valor, você vai colocando tudo isso de lado. E junto com isso, a comunhão com Deus. E junto com a comunhão de Deus, é a certeza, essa presença, é a certeza que Deus está presente na tua vida. Então, irmãos, vamos olhar para as histórias que estão aqui neste livro bendito, para nos lembrar a respeito de erros e acertos que nós precisamos estar atentos. Semelhante a Sansão, alguns cristãos se tornaram prisioneiros dos seus desejos egoístas. Só olham para si, só pensam em si. Passaram
os seus desejos, passaram a valorizar mais os seus sentimentos do que o chamado de Deus. Sansão tinha um chamado lindo ali, irmãos. Foi chamado, separado, um juiz do Senhor, chamado para levar famílias à liberdade, chamado para ser um instrumento de Deus. Um homem que hoje nós abrimos ali, né, agora não se vê mais gibis, né, mas vê lá nas histórias em quadrinhos, lá, seja na TV ou no cinema, que a gente fica de boca aberta. Oh, como pode esse homem voar, fazer isso tudo? Deus está aqui na palavra de Deus. Deus era com ele, Deus agia através dele, Deus fazia coisas notáveis. E o homem colocou tudo isso de lado, por causa de vaidade, porque passava a olhar somente aquilo que ele queria. E quantos cristãos estão fazendo isso? Quantos cristãos estão pensando somente na satisfação da carne, estão pensando somente em mulheres, em homens, estão pensando somente em poderes, em dinheiro, estão colocando aquilo que é de mais poderoso e essencial para a vida delas de lado. É possível alcançar a liberdade, irmãos, a liberdade das nossas cadeias emocionais, cadeias espirituais. É necessário, portanto, porém, a gente conhecer a verdade, porque o Senhor nos falou: conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Nos libertará. E quem é a verdade? É o próprio Jesus, irmãos. Ele é a verdade. Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso saber quem Ele é. E conhecer a Jesus não é por aquilo que ninguém fala para mim, é viver ali com intimidade, viver todo dia, diariamente com Ele. E você faz isso em oração, você faz isso em comunhão, você faz isso lendo a palavra de Deus. E aí a gente consegue as liberdades que a gente quer, os cativeiros emocionais, os cativeiros espirituais. Porque quando vem essas situações sobre as nossas vidas, nós lembramos dos ensinos de Jesus, nós lembramos quem é Jesus e o papel dele sobre a terra. Ele veio para libertar, ele veio para salvar, ele veio para dar vida, e vida em abundância, irmãos. Mas eu preciso priorizar o reino de Deus. Veja o caso de Marta. Ela tinha uma oportunidade incalculável, ouvir os ensinos de Jesus, mas ela escolheu se preocupar com as demais coisas, e coisas que eram perecíveis. Mais uma vez, estava ali comida, bebida, tarefas domésticas, e ela estava preocupada com isso. Jesus não desprezou os esforços dela, irmãos. Não há uma reprimenda de Jesus, porque ela estava, Jesus não estava repreendendo ela pelo esforço, não. Jesus estava alertando ela, que ela estava mais preocupada com as coisas terrenas, coisas que seriam consumidas, coisas que estragariam, coisas que seriam perdidas. Mas a irmã dela, Maria, escolheu a boa parte, porque escolheu as coisas espirituais, as coisas eternas, as coisas que não somente fariam efeito na vida dela naquele momento, mas para o resto da vida dela. E o que você tem priorizado? Ouvir o Senhor ou fazer outras coisas? Você tem priorizado a boa parte, aquilo que vem da parte do Senhor, ou o que pode ser tirado de você? Você está preocupado em se alimentar daquilo que o Espírito Santo ministra ao teu coração, ou você está com o teu pensamento nas suas lutas que ainda estão por vir, ou de repente com alguma situação que você está vivendo? O que aconteceu com Marta precisa ser um alerta para cada um de nós. Se desejamos ter condições de enfrentar as nossas lutas, as nossas crises, precisamos nos encher de conhecimento teológico, irmãos. Eu não estou falando para você
se tornar um pastor, não. Estou falando conhecimento teológico, é aqui, da pessoa de Deus. É conhecer a vontade do Senhor para a tua vida, de como passar por essas provas, de como passar por essas crises, em vez de ser detidos por cada uma delas. Então eu preciso conhecer, me alimentar desse momento em que o Espírito Santo está tentando falar no meu coração, está tentando falar no teu coração. Precisamos aprender a cuidar das coisas deste mundo, sim, irmãos. Porque fazendo assim, nós seremos bons mordomos do Senhor, porque o Senhor tem nos dado essas coisas. Mas também precisamos aprender a enxergar quando elas estão tomando o primeiro lugar na nossa mente e no nosso coração. E isso serve para a bênção, mas serve também para as dificuldades. Porque assim como coisas boas que a gente quer, que a gente deseja, anseia, a gente fica muitas vezes agarrado a essas coisas, dando prioridade no nosso pensamento, nas nossas ações, nas nossas coisas. Da mesma forma, às vezes, são os problemas. Você está dentro ou está diante de uma oportunidade, como Marta estava, de ouvir o Senhor ministrando ao teu coração, e você está ali brincando, está ali pensando em outras coisas, está tratando de outras coisas. O que nós estamos falando para Jesus quando fazemos isso? Que aquilo que Ele está falando não é importante para nós, não é tão importante quanto aquilo que a gente quer. Se não crescermos, irmãos, na graça e conhecimento da palavra de Deus, teremos dificuldade de desfrutar de uma plena comunhão com o Senhor. E daremos brechas para que as nossas lutas e as nossas crises se tornem um risco para a nossa espiritualidade. É quando você vai ficando enfraquecido, desanimado, sem forças para orar, sem desejo para fazer a vontade de Deus. E isso começa com questões espirituais, mas daqui a pouco está alcançando as tuas questões psicológicas. E das questões psicológicas, o teu psicológico, o teu emocional, chega ao teu físico. Então o que vemos aqui é a regra. Nós invertemos as coisas, colocamos o reino de Deus, a vontade do Senhor lá no último plano. Colocamos as nossas preocupações, os nossos anseios e desejos em primeiro lugar. E essas coisas estão nos levando para longe do Senhor. E a gente sente como aquele carvão, aquela brasa que é colocado bem distante da chama viva que precisamos viver. Então precisamos aprender a cuidar, acima de tudo, do nosso coração. Precisamos olhar para Ele e ver o quanto Ele ama, o quanto Ele tem amado ao Senhor. O que difere que o medicamento seja a solução ou o grande transtorno para a nossa vida? Que é, Patrícia? A dosagem. A dosagem. Se o médico te dá aquele medicamento, e aí aquele medicamento ele te dá uma dosagem. Se você extrapolar aquela dosagem, em vez de ser uma solução, pode te deixar numa situação pior ainda. O que difere que as demais coisas sejam uma bênção na nossa vida ou uma maldição, irmãos, é a dose errada na prioridade. Entre elas, nós escolhemos fazer as coisas desse mundo e deixar de lado as coisas de Deus. Damos uma dose muito alta das coisas que vêm de Deus para a nossa vida, que são bênção para a nossa vida, valorizamos demais essas coisas e colocamos uma dose muito pequena de prioridade com as coisas de Deus. Quando Jesus ele estava no Getsemane, ele estava ali com uma prioridade física, emocional, psicológica. Porque de um lado, irmãos, estava ali ele se livrar da dor,
estava ali, ele se livrar de todo aquele sofrimento que o mundo oferecia para ele. Mas do outro lado estava a dura tarefa de fazer a vontade do Pai. E por que essa tarefa era dura? Era uma escolha de fácil, não era. Ele colocou, portanto, como era uma escolha difícil, ele colocou, portanto, diante de quem? Do Pai. Pai, eu preciso disso, eu quero isso. Contudo, seja feita a sua vontade. O que ele fez? Senhor, eu preciso disso. Pai, eu preciso disso. Contudo, eu quero fazer, eu quero dar prioridade àquilo que vem da parte do Senhor. Todas as nossas escolhas de vida, irmãos, por mais difíceis que sejam, não serão comparadas às escolhas que Jesus fez naquela noite. Porque ali, naquele local de solidão, de profunda tristeza e agonia, ele não escolheu somente atender à vontade do Pai, mas ele escolheu salvar a tua alma. Ele escolheu você. Escolheu você quando na verdade, de repente, você não tem escolhido ele. Ele deu prioridade à tua alma. E talvez você não está dando prioridade à sua alma. Ele cuidou daquilo que ele sabia que muitas vezes nós não valorizaríamos, nós deixaríamos de lado, nós desprezaríamos. Ele priorizou a nossa vida. Ele honrou o seu compromisso. Ele foi até aquele momento de sacrifício. E ele se doou por cada um de nós. E por quê, irmãos? Porque ele priorizou a nossa vida, priorizou a nossa alma. Mas você precisa se perguntar: você está fazendo isso com a tua alma? Você está cuidando dela? Você está zelando dela? Você tem buscado intimidade com o Senhor? Você de repente está priorizando tudo, mas tem colocado o Senhor de lado, quando o Senhor escolheu te priorizar. Olhemos diante do Senhor, vamos ouvir a voz do Espírito Santo, vamos nos colocar diante do Senhor e vamos perguntar a Deus: Senhor, eu tenho priorizado a Ti? Jesus priorizou pessoas que em suas escolhas sempre estão diante deles, honrar o sacrifício de Jesus, seguir os seus ensinos, mas muitas vezes priorizam tudo, menos o Senhor Jesus. Mas mesmo sabendo disso, Ele escolheu cada um de nós. O que tem tomado o lugar de Deus em tua vida? Trabalho, família, seus problemas, seus pecados, seus desejos, sua saúde, sua ansiedade. Muitos justificam a ausência em cultos com: eu tinha um compromisso com os meus familiares, compromissos sociais. Isso é entre você e Deus. Mas você precisa saber se você fez a escolha certa e se nessa escolha você priorizou outras coisas e não priorizou a Deus. Eu não estou falando que a tua escolha é certa ou errada, isso é você com Deus. Mas você não pode permitir que as suas escolhas priorizem outras coisas, outros compromissos do que a Deus. Porque Deus é tudo na tua vida. Deus tem tudo para a tua vida. Queridos, eu não estou falando de assuntos para que simplesmente você fique tocado e modifique. Eu estou falando de assuntos para que o Espírito Santo possa cuidar de você e possa fazer de você uma pessoa que seja elogiada aos olhos de Deus, que seja aprovada aos olhos do Senhor. Então, faça uma reflexão sincera e responda ao Espírito Santo de Deus. Neste ano, o que aconteceu na tua vida
te fez priorizar o Senhor, te fez priorizar o Rei, te fez priorizar a vontade de Deus ou não? Você estava com problemas, aborrecido, entristecido, e você deixou de lado de tratar a tua comunhão com Deus por causa disso. Então você tem que priorizar os acontecimentos da tua vida em vez de Deus que pode resolver os acontecimentos da tua vida. Você está preocupado com as suas visitas, você está cansado, está feliz e comemorando, e por isso você não está sendo fiel naquilo que você precisa ser fiel e que Deus tem cobrado a você. Então reveja os seus conceitos. Não podemos apresentar qualquer coisa ou situação como justificativa para Deus, mas a verdade é que talvez estejamos mostrando para Ele que os nossos projetos, a nossa vontade, tem mais prioridade do que fazer a vontade dEle, ou do que estar em comunhão com Ele. Atente-se a isso, meus irmãos. Ou você mostra para o teu Deus, para as pessoas, para o inimigo da tua alma, que Jesus e o reino dele são prioridades na tua vida, ou um dia as demais coisas poderão mostrar para o teu Deus a sua infidelidade. Então vigie. Esteja atento. Seja aquele que coloca o Senhor como o centro da tua vida. Tem pessoas que estão dispostas a dar o seu melhor ao mundo, a atingir metas e mais metas, objetivos, sejam eles de outras pessoas ou pessoais, materiais ou emocionais. Estão dispostos a dar o seu máximo para tudo, em todo momento. Mas quando é para o reino de Deus, dá muito pouco. Está acumulando problemas para a vida e não está atento de que o Senhor pode resolver cada um dos seus problemas. Eu quero terminar essa mensagem com alguns versículos. Primeira delas, o qual o Senhor disse para nós, em Mateus 6, versículo 19 e 21. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. O que te é de mais precioso na vida? O que é de maior importância na tua vida? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Então vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foram vistos mais. Vi também mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito no livro da vida. Tome uma decisão na sua vida, e a partir de hoje, em nome de Jesus, priorize o Rei e priorize o Senhor da tua alma. Priorize a eternidade e não as coisas perecíveis. Mas se você priorizar o mundo, Satanás acabará priorizando a destruição da tua comunhão com Deus. Ele começará a priorizar o teu enfraquecimento espiritual, o teu desânimo espiritual, para abalar a sua comunhão com Deus eterno. Concluo com uma mensagem clara de Jesus sobre prioridade. Marcos 8, versículo 34 a 38. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses
esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim, dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. A quem você tem priorizado? Coloque isso diante do Senhor. E se você tem se equivocado nas suas escolhas de prioridade, esse é o momento. Peça perdão ao Senhor e peça para Ele mudar o teu relacionamento com Ele. Peça para Ele mudar o teu coração. Peça para Ele te dar estratégias para que você passe a partir de hoje priorizar o Senhor e o seu reino. Olha o Senhor. Aqui estamos diante de Ti, Deus, te pedindo perdão pelos nossos erros, porque muitas vezes nós deixamos de lado aquilo que nos era de mais importância, aquilo que era de inestimável valor, o Teu reino, a Tua justiça, seguir ao Senhor, seguir os Teus ensinos. Que o Senhor modifique, ó Deus, o nosso pensamento, assim como o nosso agir, para que aquilo que nós nos propomos a viver a partir de hoje seja uma vida em que o Senhor é prioridade para nós, em que fazer a Tua vontade é prioridade para nós, em que agradar o Senhor e amar o Senhor é a nossa prioridade. Deus eterno, sabemos das nossas inconstâncias na fidelidade, sabemos que muitas vezes queremos fazer o bem, mas praticamos o mal, e por isso nos colocamos diante do Senhor e te pedimos que o Senhor esteja atuando sobre as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito esteja nos alertando quando estamos deixando de lado aquilo que é precioso para nós, que o Teu Santo Espírito esteja nos dando estratégias, nos direcionando para viver uma vida de perfeita comunhão com o Senhor, ó Deus. E ó Pai, o mundo pode dizer para nós que isso é impossível, mas nós buscaremos isso. As circunstâncias da vida podem dizer para nós que essa questão de fidelidade é algo difícil de alcançar, mas isso precisa ser a nossa meta, Deus. Então trabalhe sobre o nosso coração, trabalhe sobre o nosso viver, de forma que a nossa vida, Deus, seja uma vida de comunhão constante com o Senhor, que nós possamos olhar para Ti, olhar para aquilo que o Senhor conquistou para cada um de nós e valorizar, ó Deus, tão grande amor que o Senhor nos concedeu. Abençoe-nos, Deus. Abençoe-nos transformando a nossa mente e o nosso coração. Abençoe-nos, Deus, fazendo de nós pessoas constantes, firmes e fiéis na fidelidade ao Senhor. Perdão, Deus.
Perdoa os nossos pecados em palavras, pensamentos e ações. São essas bênçãos que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. E a mim, ó Deus, que o Senhor possa levar o teu povo para os seus lares, debaixo da tua paz e da tua presença. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista do Vinheira e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ministério do Louvor. Queridos, dia 31, o nosso culto começa às 7 horas. Que você possa dar prioridade a esse último culto de adoração ao Senhor e que você esteja conosco aqui para adorar ao Deus eterno. Mas, se você tiver um compromisso, coloque diante do Senhor e que o Senhor possa te dar discernimento a respeito, bem como a paz que te é necessária. Que Deus esteja contigo, que Deus abençoe a tua semana e que assim que for possível nós possamos mais uma vez nos encontrar alegremente na casa do Senhor.